Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos dar início à videoaula número 2, onde iremos desenvolver as medidas DAX. E antes de desenvolver as medidas DAX, pessoal, nós vamos fazer o relacionamento entre tabela fato e dimensão. Videoaula número 1, nós fizemos todo o tratamento, da base de dados, criamos as tabelas dimensão e de calendário automática, utilizando todo o conceito ETL. A primeira etapa, extract, importamos a base de dados, tratamos a base de dados, criamos as tabelas de dimensões e a tabela de calendário. Por último, a fase L, load, carregar. Então, fizemos o carregamento, utilizamos a opção criar apenas uma conexão e, por último, habilitamos o campo adicionar esses dados ao modelo de dados. O objetivo disso é deixar todos esses dados implícitos, com o objetivo de ter uma melhor performance na hora do processamento dessas informações, ou seja, não deixar o arquivo pesado. Aí a próxima etapa é o quê? Executar o Power Pivot, seguindo todo o conceito, seja ele no Excel ou no Power BI, fazendo o relacionamento das tabelas dimensão e fato. Utilizamos o modelo Star Schema. Depois vamos selecionar a tabela de calendário, fazer a classificação, da opção mês abreviado para coluna mês. Eu vou estar explicando para vocês na hora que nós chegar nessa etapa, para vocês entenderem melhor. Tá ok? Então vamos lá. Vamos vamos abrir o Excel e nós vamos carregar o Power Pivot. Nós temos duas formas de carregar o Power Pivot aqui no Excel, pessoal. Então, a primeira etapa é aqui no menu Power Pivot, tá? E a segunda opção é no menu Dados. Então, vamos lá. Então, no menu Dados, eu clico aqui Menu Dados e eu tenho aqui o grupo Ferramentas de Dados e Gerenciar o modelo de dados. Também outra opção de carregar o Power Pivot. Então, vamos lá. Fechando aqui, vamos lá. Gerenciar o modelo de dados. Nós vamos carregar o Power Pivot. E logo abaixo no rodapé aqui, nós temos tabela fato, F vendas, de produto, de setores, de método, de categoria, de vendedores, de código, de cliente, de região, de estado e a de calendário. Tá? Tudo que foi feito no Power Query entra naquela condição que eu falei. Fazer apenas uma conexão e adicionar esses dados ao modelo de dados, ou seja, onde nós vamos fazer o gerenciamento desses dados no Power Pivot, onde faremos o relacionamento tabela fato e dimensão e criando as medidas DAX, para poder irmos para a próxima etapa, criar a planilha de apoio, a planilha auxiliar. Tranquilo? Então vamos lá. Então, nós temos aqui a tabela fato, F vendas. Antes de nós começarmos, o que nós iremos fazer? Vamos fazer o relacionamento, pessoal. Qual a importância do relacionamento fato e dimensão? Nós vamos no grupo exibir aqui e nós vamos clicar nessa ferramenta, exibir diagrama. Então, vamos lá. Cliquei. Então, nós temos aqui tabela fato e dimensão. Então, eu vou pegar a tabela fato e vou arrastar um pouco ela para cá. Então, eu vou pegar agora a nossa de calendário, tá aqui. Vou arrastar para cá, vou pegar as outras, vou arrastar para cá também. E vou arrastando para cá para ficar mais fácil a gente trabalhar. Vem para cá, então vamos lá. A de calendário eu vou arrastá-la para cá. Vou arrastar um pouco para cá. Vou fazer o seguinte, ó, de calendário, de categoria, de cliente. Vou subir um pouquinho aqui, ó, fato. Ok. Depois vem de código.
Beleza. Então aí nós vamos pegar agora, jogar aqui de método para cá, deixar aqui, depois eu venho com estado para cá, subo um pouquinho, opa, aí, de estado, mais um pouquinho, vou jogar aqui, deixa eu arrastar um pouquinho para cá, arrasto um pouquinho para cá, tá legal, depois de estado, depois a gente vem produtos, jogar produtos para cá, região para cá, alinhando com setores e vendedores. Vou jogar para cá aqui. Então, beleza, pessoal. Então vamos lá. Fizemos aqui o conceito Star Schema. O que quer dizer Star Schema, pessoal? É o modelo estrela, onde nós temos a tabela fato no centro e nas pontas da estrela as tabelas dimensões, tá? E tem outro conceito também, é o modelo Snowflakes, conhecido como floco de neves. Qual que é o objetivo disso, pessoal? Star Schema é o padrão mais utilizado em projetos Power BI e Excel, tá? Utilizando as ferramentas Self-Service BI, Power Query e Power Pivot, tá? E o Snowflakes vai atender de acordo com a necessidade do projeto. A situação é que nós vamos ter mais de uma tabela fato na Snowflakes e também vai ter a possibilidade de relacionamento de tabela dimensão com tabela dimensão, tá? Então, vai de acordo com o projeto que está sendo desenvolvido. Então, geralmente, aquilo que eu falo, repetindo, o mais utilizado é o padrão Star Schema. Então, vamos lá. Então, o que nós temos de comum, pessoal, com a tabela de calendário e a tabela F vendas? Data com data. Então, vamos lá. Então, clico em data e arrasto até data da tabela fato. Aqui, pessoal, vamos mostrar aqui. Aqui eu tenho o número 1 e aqui eu tenho um asterisco. O que quer dizer isso, pessoal? Vou colocar aqui, ó. Ele significa aqui, ó. 1 para de 1 para muitos. Aí entra aquilo que eu expliquei na aula número 1, pessoal. A diferença de fato com dimensão. O que eu expliquei na aula número 1? Tabela fato é tabela quantitativa. Os dados vão se repetir ao longo do tempo, ou seja, o período do nosso projeto é de 2017 a 2022. Então, durante esse tempo, todos os dados da base de dados você vai ver que vai ser se repetindo. Ele é quantitativo. Então, o exemplo que eu dei na minha aula número 1. Eu tenho um mix de 10 produtos, esses 10 produtos ao longo do tempo ele vai se repetindo na tabela fato. Ao contrário da tabela dimensão, que ela é qualitativa. Então, como eu falei, eu tenho 10 produtos, na minha tabela de produto vai aparecer o meu mix de 10 produtos. É a mesma coisa. Vamos dar um exemplo aqui. Nós fizemos o primeiro relacionamento de calendário com a tabela F vendas, utilizando o que tem de comum, data com data. Na tabela de calendário, ela vai respeitar o período de 2017 até 2022. Porém, eu vou ter apenas um dia no dia 1 de 1 de 2017, um dia do dia 2 de 1 de 2017, um dia do dia 3 de 1 de 2017 até 31 de 12 de 2022. Ele vai compreender o período, porém eu vou ter um dia de cada. Não vai se repetir. Um do 1, um do 1, um do 1. Tá? Ao contrário, na tabela F vendas. Eu apresentei na aula anterior que tinha 5 ou 4 repetições do dia 1º de 1 de 2017. Então, aquilo entra no conceito de quantitativo. Tá? É a mesma coisa. De produto, os produtos vão se repetir na F vendas, a região, os vendedores,
o cliente, a categoria e assim por diante, tá ok? Então, ele sempre vai ser de um para muitos. Então, vamos lá. Fechando aqui. Então, vamos lá. Categoria. O que nós temos de comum com a tabela F-Vendas? Clico em categoria e arrasto até categoria. Mesma coisa, ó, um para muitos. Vamos lá. Cliente. Tem cliente na minha F-Vendas? Tem. Clico em D cliente e arrasto para cliente. Eu tenho código? Tenho. Clico em código e arrasto até código. Beleza. Vou aqui. Método. Eu tenho método? Tenho aqui, ó. Venho aqui e arrasto em método. Ok. Tenho estado? Tenho. Venho aqui e arrasto estado. Aí se eu colocar aqui, ó, ele vai sempre selecionar data com data, ó, estado com estado. Tem produtos? Tem produtos. Clico aqui e arrasto em produto. Tenho região? Tenho região. Vou até região. Beleza. Agora tenho setores? Tenho setores, ó. Clico aqui e setores. Relacionamos. Ó, setores com setores. Tenho vendedores? Tenho vendedores. Aqui, ó. Clico em vendedores na tabela de vendedores e arrasto até vendedores na F-Vendas. Prontinho, pessoal. Temos o nosso relacionamento feito. Então, utilizamos o conceito Star Schema, tabela fato no centro e nas pontas da estrela, que representa uma estrela Star Schema, todas as tabelas de dimensões relacionadas. Por que a importância de fazer um relacionamento? Pessoal, quando nós formos fazer a planilha de apoio, a estrutura, nós vamos criar a planilha de apoio, desenvolver as tabelas dinâmicas. Quando eu criar uma segmentação de dados, vamos supor, segmentação de dados por ano. Então, se eu não tiver o relacionamento da D calendário com a minha F vendas, eu não consigo filtrar o ano que eu quero analisar. Então, por isso que tem que ter esse relacionamento. Se não tiver, não vai ter aquela interatividade, que nós costumamos falar de a tela do relatório totalmente performática. Tá ok? Então, feita essa etapa, terminou de tratar no Power Query, faz o carregamento, entra no Power Pivot e faz o relacionamento. Primeira etapa. Depois, nós vamos agora para decalendário, que é aquilo que eu falei. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Pegar o mês abreviado e classificar essa coluna. Então, vamos lá. Vou agora em exibir dados. Antes disso, eu vou salvar o que nós acabamos de fazer. Então, vamos lá. Eu vou na decalendário aqui embaixo, no rodapé, decalendário. Cliquei. Então, nós vamos aqui, clico em data, que está aparecendo aqui para mim, 1/7/2017 e horas. Eu não quero isso, eu quero apenas data. Prontinho. Primeiro tratamento. Então, eu tenho aqui, ó, mês abreviado. Essa questão da classificação, pessoal, é aquilo que eu sempre falo nas minhas videoaulas. É pensando na tela do relatório, na estética, no layout, aquilo que eu falo. A tela do projeto é o cartão de visita. Ele tem que causar aquele impacto. Então, eu sempre informo nas vídeos, aula. O analista desenvolvedor tem que pensar no ambiente clean, né? Um ambiente limpo, fácil análise, fácil interpretação. Não tem aquele ambiente poluído. Então, você imagina eu criar um gráfico de linha de análise temporal com o mês, nome do mês completo. Então, todo gráfico de linha padrão de tela de dashboard, ele não pode ficar inclinado os nomes. Fica uma apresentação feia, ruim, não passa qualidade. Então, quando você utiliza essa opção de mês abreviado, tem uma apresentação fácil de análise, um ambiente clean, né, passa uma qualidade, uma credibilidade para o projeto. Então, aquilo que eu falei, a tela do projeto, do relatório, do dashboard, ele é o cartão de visita. É aquela famoso ditado, a primeira impressão é quem fica. Tá, ok? Tem que causar aquele impacto. Então, o que nós iremos fazer aqui? Pensando nisso, eu clico no meu mês abreviado e eu vou te explicar o porquê que nós estaremos fazendo isso. Cliquei.
Aí eu vou aqui, ó, exemplificando, eu vou no grupo classificar e filtrar e vou utilizar essa opção aqui, ó. Essa ferramenta, classificar por coluna. Então vamos lá, clico. Aí eu abro uma janela aqui, ó. Eu vou classificar o meu mês abreviado e vou classificar para a coluna mês. E dou um OK. Por que que eu vou fazer isso, pessoal? Agora vocês vão entender o porquê da importância dessa classificação. Pensando na tela do relatório. Vamos lá. O mês começa o primeiro mês, não é? Janeiro? Então, janeiro. Seguida, fevereiro, respeitando a ordem cronológica. Fevereiro, março. E aqui janeiro é igual a mês 1. Fevereiro é igual a mês 2. Março, mês 3. Certo? Então aqui eu tenho a ordem numérica. Então quando eu fiz essa classificação de mês abreviado, classificando para a coluna mês aqui, ó, fazendo esse arco, eu vou estar os meus meses vão respeitar a ordem numérica. Então, janeiro é igual a 1, fevereiro é igual a 2, março é igual a 3. Se eu não faço essa classificação, o que vai acontecer na hora de eu criar minha segmentação de dados? Ele vai entender que o mês ele vai classificar por ordem alfabética. Então, ele vai buscar o primeiro mês, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, ele vai respeitar a ordem aqui. Abril. Então, aqui, ó, fevereiro, ele vai vir aqui, ó, próximo aqui, ó, fevereiro. E assim por diante. Então, isso não é legal. E a mesma coisa no gráfico de linha, se eu for fazer um gráfico para análise temporal, de janeiro a dezembro. Ele vai classificar por ordem alfabética. Então, não está legal, está errado. Então, por isso que nós fizemos essa classificação aqui, ó. Mês abreviado para mês numérico. Então, ele vai, fazendo isso, ele vai segmentar por ordem correta. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante. Tranquilo? Então, vamos lá. Fechando. Fizemos a classificação. Prontinho. Então, vamos agora para a tabela F vendas. Vou salvar. E vamos criar as nossas medidas. Então, vamos lá. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou criar o cabeçalho. Medidas principais. Dou um Enter. E vou maximizar um pouco aqui. Opa, fiz errado. Volta. Medidas principais. E vou agora período anterior. Período anterior. Opa. Anterior. Enter. Mesma coisa, eu maximizo. Variação. Ok. Vou colocar aqui top. 5 clientes. E top 5 estados. Quando nós chegarmos nessa etapa, vocês vão entender o porquê. Então, vamos lá. Então, as medidas principais, pessoal. As medidas principais é as métricas do projeto, onde nós iremos criar as medidas principais que vão atender a necessidade do projeto. Então, vamos lá. Primeira medida que nós vamos criar, faturamento. Então, vamos lá. Faturamento total. Vou colocar o nome da minha medida, faturamento total. Por que eu não posso colocar como faturamento só, pessoal? Por quê? Se vocês observarem aqui nessa tabela, com os nomes aqui, ó, peguei faturamento, custo, lucro e assim por diante. Se eu colocar somente faturamento e criar a função para gerar a medida, ele não vai deixar por quê? Ele vai abrir uma janela informando que já existe uma coluna com esse nome. Então, ele não permite isso. Então,
Por isso que eu coloquei faturamento total. Mesma coisa, para custo. Se eu colocar somente custo no nome da minha medida, ele vai dar a mesma mensagem. Então, aí eu vou diferenciar o nome para não ter essa divergência. Então, faturamento total. Então, quando você cria o nome da medida, você coloca, pessoal, 2 pontos, e eu vou somar o total faturado de 2017 a 2022. Então, vamos lá. Vou usar a função soma, só que no Power BI é a função sum. Então, vamos lá. Sum. Opa, faltou igual. Igual a sum. Eu quero F vendas, eu vou buscar onde está as informações de faturamento. Está aqui, ó. F vendas, faturamento. E fecho a função. E ele já carrega aqui para mim. Aí eu vou colocar em moeda, porque nós estamos trabalhando com valor. E vou maximizar aqui a coluna. Opa, um pouquinho para cá. Mais um pouquinho. Tá bom. Agora nós vamos criar a medida custo. Então vamos lá. Custo total. 2 pontos, igual. A mesma coisa. Eu vou somar o custo do período do projeto. Sum F vendas. Opa. E custo. E fecho parênteses. Mesma coisa. Coloco moeda. Tratamos custo. Então vamos lá. Agora nós vamos criar a medida lucro total. Lucro total. Então aqui, pessoal, nós criamos duas primeiras medidas. Como que eu acho o lucro da empresa? É simples, eu pego o faturamento menos o custo. Nós já criamos as medidas, então vai ficar, abro o colchete, opa, igual, abro o colchete, já aparece aqui. Pego o faturamento menos custo e dou um Enter. Ele já me calcula o lucro. Coloco em moeda, já criamos nossa terceira medida. E agora nós vamos para a margem de lucro. Então, margem percentual. E 2 pontos. Vai ser igual. Nós vamos criar aqui, pegar a média da margem. Average, que é média em inglês. Average. F vendas. E eu vou buscar margem. Aqui, ó, F vendas, margem. E fecho a função. E ela está em percentual. Eu clico aqui no grupo formatação. Formatar em percentual. 2 casas depois da vírgula. 1, 2. Perfeito. Agora nós vamos para preço médio. Então, preço médio. Preço médio. 2 pontos. Então, igual, mesma coisa. Average, vou pegar a média dos preços. Average, F vendas, preço. Vou buscar preço aqui. Aqui, ó, preço, dou um tab e fecho parênteses. Prontinho. E vou colocar a moeda. Então, ticket médio, 10,87. E projeto total. O que seria o projeto? É a quantidade vendida do projeto. A quantidade em quilos. Quanto que a empresa vendeu do projeto total. Então, projeto total. 2 pontos, igual. Eu vou pegar a função sum, F vendas, projeto total. Projeto e fecho a função. Prontinho. E aqui eu vou colocar em separação de milhares. Então, aqui o total vendido foi 2.278 toneladas e 176 quilos de material do projeto que a empresa vendeu. Então, nós vamos agora para a aplicação. Desse total vendido, quantos por cento foi vendido? Foi aplicado desse projeto. Então, vamos lá. Aplicação percentual. 2 pontos, igual. Average,
F vendas. Aqui, ó, já está aqui no primeiro, percentual aplicação. Fecho e dou um Enter. Então, percentual. Então, do total vendido do projeto, em material e quantidade, né, quilo, foi aplicado 82,18%. Tá? Então, criamos as nossas medidas principais, pessoal. Você viu que é umas medidas bem simples, básicas. Agora, quando a gente entrar para a próxima coluna, que é período anterior, nós já vamos entrar com umas funções avançadas. Tá? Então, vamos lá. O que quer dizer o período anterior, pessoal? Nós vamos entrar com... Eu quero saber quanto que a empresa faturou em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, vamos lá, 2023, um exemplo. Eu tenho tanto foi faturado, eu quero ver o mesmo período do ano anterior, no caso 2022. Então, nós vamos criar uma função aqui que vai dar condições de a gente fazer essa análise de comparação, tá ok? Então, é a mesma coisa, eu quero saber o faturamento do mesmo período do ano anterior. Então, vai se chamar faturamento last year. Eu vou colocar LY. Quer dizer o quê? Ano anterior. Tem outra forma de colocar também, faturamento AA, ano anterior, tá? Então, 2 pontos. Então, nós vamos utilizar uma função que é considerada pelos especialistas em projetos de dashboard como canivete suíço, que é o famosa calculate. Então, vamos lá, igual calculate, eu vou buscar o quê? Nós estamos falando de faturamento, certo? Então, eu vou pegar faturamento total. Aqui, ó, medida faturamento total. Opa, tá errado aqui. Abro o colchete, faturamento total. Ponto e vírgula, pessoal. Aí eu vou entrar com uma outra função que vai buscar esse mesmo período do ano anterior. Chama-se same período last year. Já apareceu aqui, ó. Quer dizer o quê? O mesmo período do ano anterior. Dá um tab. E para mim analisar questão de tempo, fazer uma análise de tempo, qual tabela que me vai dar essa condição para me fazer concluir essa medida? É a tabela de calendário. Então, eu vou entrar com a tabela de calendário aqui agora. Calendário, ó, e vou buscar a coluna data. Fecho a função same período last year e fecho a calculate. E dou um Enter. E vou colocar em moeda. Nós estamos falando em valores. E arrasto aqui. Fecho só um pouquinho para cá. Aí. Então, faturamento last year. Então, você vê a diferença. Então, temos como fazer uma análise comparativa. Nós vamos fazer para demais medidas também. Então, vamos lá. Custo last year, 2 pontos. Igual, calculate. Eu vou buscar minha medida custo total, tá aqui, ó, custo total, ponto e vírgula. Same period last year. E vou buscar da de calendário, data. Tá aqui, prontinho. Fechei a same, fechei calculate. E dou um Enter. E vou também colocar em moeda. Pronto. Agora, lucro. Lucro last year. 2 pontos. Igual calculate. Vou buscar aqui lucro total, ponto e vírgula. Same period last year. E vou buscar de calendário. De calendário, data. E fecho uma e fecho outra. Finalizamos a função. Prontinho. E vamos colocar em moeda. Beleza? Vamos para a margem agora. Margem. Percentual last year. 2 pontos igual. Calculate. Vou buscar margem aqui. Ponto e vírgula. Same period last year. De calendário. Data. Prontinho. Fechei a same e fechei a calculate. Pronto. Como é percentual, vamos tratar como percentual e 2 casas pós-vírgula.
Pronto. Agora a mesma coisa, preço médio last year, 2 pontos, igual, calculate, preço médio, ponto e vírgula, semi-período last year, de calendário, data. Fecho o primeiro parênteses e fecho o último. Ok, valor também, moeda, prontinho. Agora, projeto total. Projeto total. Last year. Ponto e vírgula. Não, ponto e vírgula, 2 pontos, igual. Então, vai se calculate. Busco projeto total, ponto e vírgula, semi-período last year, de calendário, data. Fechei semi, fechei a calculate. Prontinho. E vou colocar separador de milhar. Pronto. E agora, aplicação percentual last year. 2 pontos. Igual calculate. Eu vou buscar aplicação aqui. Semi-período last year. De calendário. Data. Fecho a semi e fecho a calculate. E como é percentual, formato para percentual, 2 casas depois da vírgula. Pronto, pessoal. Criamos nossas medidas de análise comparativa, ou seja, analisar o mesmo período do ano anterior. E agora nós vamos criar as medidas de variação, ou seja, nós vamos fazer a variação de ano a ano. Tá? Isso em percentual. Então, nós vamos utilizar funções lógicas que vão dar condições de nós criarmos essas medidas. Então, vamos lá. Primeiro vai se chamar year over year faturamento. 2 pontos. Então, nós vamos entrar com a função if, que é a mesma utilizada em funções lógicas no Excel, a função se. Tá ok? Então, vamos lá. É esse o conceito, como que vai ser? Se faturamento for maior que, vamos supor, que 5, verdadeiro. Caso contrário, falso. É só um exemplo, que é o conceito de função lógica, tá ok, pessoal? Mesma coisa. Se a nota do aluno for maior ou igual a 7, resultado aprovado. Caso contrário, reprovado. Tá ok? É o mesmo conceito. Então, vamos lá. Então, a função C em inglês é a função if, igual, if, já apareceu aqui. Então, no caso, é C. Se for branco, o faturamento, então eu vou entrar com uma função chamada aqui isBlank. Aí eu clico aqui, ó, abro o colchete. Se o meu faturamento ano anterior, last year, for branco, eu fecho o parênteses e coloco a condição, eu quero que apareça 0. Caso contrário, eu quero que ele divide, eu entro com a função divide, ó, divide, faturamento total por faturamento last year. Fecho o parênteses da função divide, coloco a condição -1 e fecho a função if. E dou um enter. Aí eu vou maximizar essa coluna. Mais um pouco. E como nós estamos tratando de percentual aqui. E 2 casas depois da vírgula. Mais só um pouquinho só. Aí. Agora, year over year, custo. 2 pontos. Mesma coisa. If, igual if, isBlank. É branco o custo last year. Fecho parênteses da função isBlank e aí eu quero que apareça 0. Caso contrário, entro com a função divide e vou dividir o custo total
ponto e vírgula pelo custo last year. Fecho a função divide menos 1 e fecho a função if. E dou um Enter. Beleza? Ok. Percentual. Tranquilo. Então vamos lá. E aí eu vou duas casas pós-vírgula. Prontinho. Agora, lucro. Então, year over year, lucro. 2 pontos, igual. If é branco, is blank. Se o valor do lucro last year for branco, eu quero que apareça 0. Caso contrário, divide lucro total por lucro last year. Fecho a função divide menos 1 e fecho a função if. E percentual. Duas casas depois da vírgula. Prontinho. Agora nós vamos para margem. Margem. Opa. Errado. Year over year. Margem. Percentual. 2 pontos. Igual. If is blank. Margem. Opa. Margem last year. Margem last year. Fecho a função is blank. E eu quero que apareça 0 se for branco. Caso contrário, entro com a função divide, margem, por margem last year. E fecho a função divide, condição menos 1, não pode esquecer, e fecho a função if. E vou colocar em percentual. 1, 2. Vamos para preço médio. Opa, year over year, preço médio. 2 pontos. Igual, if, is blank, preço médio, last year, fecho. Caso contrário, aparece 0. Divide. Opa, divide. Preço médio por preço médio last year. Fecho menos 1 e fecho a função if. Mesma coisa, percentual. 1, 2. Agora, year over year, projeto. Total. Igual if is blank, projeto last year, fecho parênteses, 0 e divide. Projeto total por projeto last year, menos 1 e fecho a função. Percentual. Ok, então vamos para aplicação. Year over year, aplicação, percentual. 2 pontos, igual. If is blank, aplicação last year. Se for branco, eu quero que apareça 0. Caso contrário, divide, aplicação por aplicação last year, menos 1 e fecho. E aqui, percentual. 2 casas. Prontinho, pessoal. Criamos as medidas de variação. Ok? Agora nós iremos para
top 5 clientes e top 5 estados. Por que eu vou estar criando essa medida, pessoal? Na hora que nós formos criar a nossa planilha de apoio, a nossa planilha auxiliar, eu vou estar apresentando duas formas de criar a tabela dinâmica, para posteriormente nós criarmos nossos gráficos, nossos dados de visual, que vão ser apresentados na tela do relatório. E aqui, quando eu criar essa medida com vocês agora, na hora que eu criar minha tabela dinâmica, eu vou entrar com a minha tabela de clientes, onde essa tabela de clientes vai filtrar todos os clientes, e na hora que eu jogar essa medida no campo valores, ele já vai elencar os 5 clientes com maior representatividade em faturamento. E a mesma condição vai ser para o top 5 estados. Ele já vai elencar os 5 melhores estados com faturamento. Então, na hora que eu for criar a planilha de apoio, eu vou apresentar as duas formas. Criando uma condição tradicional em tabela dinâmica, que também eu consigo elencar os 5 tops, e aqui utilizando a medidas DAX. Ok? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, nós iremos criar a medida com a função calculate. Então, vamos lá. Então, vai se chamar top 5 clientes, o nome da medida, e igual calculate. Eu vou buscar o quê? Nós estamos falando melhor representatividade em faturamento, então eu vou buscar minha medida faturamento. Faturamento total. Aí eu vou ponto e vírgula. Eu vou entrar com uma outra função que chama top N. Esse top N é o quê? Eu vou elencar os 5 melhores clientes representando maior representação por faturamento. Então eu coloquei aqui, já aparece aqui uma condição, top N, N valor. Então qual é o meu N valor? Número 5, que eu quero meus 5 maiores clientes, tá? Em faturamento. Ponto e vírgula. Eu entro com a função all, que quer dizer tudo. Da onde que eu vou buscar isso? Eu não estou falando em cliente, eu vou buscar da minha de cliente. De cliente, aqui ó. De cliente, ok? De cliente, cliente. Aí eu fecho a função all, ponto e vírgula. Aí eu vou buscar agora o que eu quero. Nós não estamos falando de faturamento? A mesma coisa. Faturamento total. E eu fecho a função agora top N e ponto e vírgula. Eu vou buscar agora da onde? Vou entrar com uma outra medida, values, aqui ó, values, que é valores, e eu vou buscar da onde? Da minha de cliente. De cliente, cliente. Aí eu fecho a função values e fecho a função calculate. Então, como que ficou essa medida? Vamos demarcar aqui, ó. Eu entrei com a calculate, busquei, eu quero faturamento, eu entro com a minha top N, onde eu coloco o valor de 5, que é os 5 melhores clientes, entro com a função all, que eu vou buscar todos os clientes, né, por faturamento, e onde eu vou entrar com a função values da minha de cliente novamente. Tudo sempre pensando o quê? Em faturamento, tá? Aí eu dou um enter aqui. Só que antes disso, pessoal, eu vou arrumar aqui o nome. Eu coloquei errado aqui. Não é claim, é clientes. Clientes de top 5 clientes e dou um enter. E, ó, prontinho. Então, top 5 clientes, ele vai já somar o faturamento. Opa, volta, fiz errado. Pego aqui, ó. Mais um pouquinho. E vou colocar em valor, que nós estamos falando de faturamento. Então, puxo mais um pouquinho para cá. Então, o faturamento dos 5 melhores clientes somou
um valor de R$ 8.674.351,84. Agora nós vamos utilizar a mesma condição para estados. Então vamos chamar top 5 estados. Dois pontos igual. Entro com a calculate, que eu quero que faturamento também, total, ponto e vírgula. Eu entro com a função top n e vou elencar o quê? Meus 5 melhores estados. Entro com a função all, aqui, vou buscar da minha de estado, fecho ela, ponto e vírgula. Entro o quê? Novamente, eu quero o quê? Faturamento total. Fecho e ponto e vírgula. Eu vou o quê? Entrar com a função values e onde que eu vou buscar isso? Esses valores da minha de estado. Quero que ele filtre os estados. E fecho a função values e fecho a função calculate e dou um enter. Então aí eu vou maximizar essa coluna também. E vou colocar em valor, que é faturamento. Puxo mais um pouquinho. Prontinho. E vou salvar. Agora, prontinho. E aqui, pessoal, todas as medidas que vão dar o aporte ao projeto, né? Onde nós iremos criar nossa planilha auxiliar, planilha de apoio, utilizando todas as medidas DAX, onde nós iremos criar as tabelas dinâmicas. E depois, para posterior, criar a tela do nosso relatório. Tá ok? Qual a importância do analista desenvolvedor, pessoal? Entender as métricas do cliente. Quando ele recebe uma proposta de desenvolvimento de um projeto de dashboard, na primeira entrevista com o cliente, o analista desenvolvedor precisa o quê, pessoal? Desenvolver um questionário. E nesse questionário tem que abordar como é feito o cálculo das métricas e quais são as métricas que o cliente quer controlar, que ele julga necessário para a tomada de decisão, caso os seus KPIs não atendem à meta estabelecida. Então, é de extrema importância o analista desenvolvedor não esquecer disso, pessoal. O questionário na primeira entrevista com o cliente é de extrema importância. Porque quando você desenvolve um questionário abordando atender às necessidades do cliente, você vai passar uma credibilidade, porque com esse questionário em mãos todo respondido na entrevista, vai evitar que o analista fique entrando em contato várias vezes com seu cliente, tirando dúvidas. Entendeu? Então isso passa uma credibilidade, qualidade, confiança do cliente para o prestador de serviço. Tá ok? Então é de extrema importância não esquecer na hora de elaborar o questionário da entrevista, as métricas e como calcular essas métricas. Aí, sabendo como calcular, vai utilizar as medidas que vai dar condição de criar essas métricas. Beleza? Então vamos lá. Fecho aqui. Salvamos, né? Perfeito. Mais uma vez eu salvo. Então, só para fazer um review dessa aula. O que nós fizemos depois do tratamento no Power Query e o carregamento? Fomos para aqui, exibição do diagrama, né? Fizemos o relacionamento, tabela fato com tabela dimensão, utilizando o conceito Star Schema, tabela fato no centro, e as pontas das estrelas são as tabelas de dimensões. Ok? Beleza. Depois disso, voltamos para a exibição de dados, fomos para a nossa tabela de calendário, ok? Nossa tabela de calendário. O que nós fizemos aqui? Pegamos a coluna mês abreviado, aqui, e pegamos a coluna mês, aqui.
Vou demarcar aqui. E o que nós fizemos? Fizemos uma classificação de mês abreviado para a coluna mês, que está em número, para garantir o quê? Na hora que criar uma segmentação de dados, eu vou criar um gráfico de linha, de análise temporal, correspondendo a um período de um ano, janeiro a dezembro, ele vai respeitar a ordem cronológica de mês, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Porque ele vai entender, na hora que eu classifiquei o mês por número, então ele entende que janeiro é 1, fevereiro é 2, março é 3 e assim por diante. Tá ok? Isso pensando o quê, pessoal? Na tela do relatório, né? Pensando na estética, no cartão de visita, tá ok? O ambiente limpo, fácil análise, fácil interpretação, tá ok? Então vamos lá. Fechando aqui. Salvo mais uma vez e vamos fechar o Power Pivot. E agora a próxima etapa, na próxima aula, nós vamos criar a planilha de apoio, ou seja, a planilha auxiliar. Depois de criar toda a planilha auxiliar utilizando tabelas dinâmicas, com as medidas DAX criadas nessa videoaula. Finalizando essa etapa, pessoal, a próxima etapa nós vamos criar uma planilha utilizando as imagens, né? Porque nós vamos ter na tela do nosso projeto um ranking dos 3 melhores vendedores da empresa, tá ok? Então nós vamos ter esse ranking. Então nós vamos estar utilizando essa planilha com as imagens, nós vamos criar funções no Excel que vai dar condição dessas imagens ficarem interativas na medida que eu vou selecionando os meus filtros, ou seja, ano, mês, enfim. Então eu cliquei no mês de janeiro. Quem foi no mês de janeiro o vendedor número 1, o vendedor número 2, o vendedor número 3, tá ok? E depois, por fim, nós vamos criar a nossa tela do nosso relatório, o tão esperado projeto, tá ok? Então eu vou salvar agora, né? Nossa planilha está salvo. Vou minimizar aqui o Excel e vamos finalizar a nossa videoaula de hoje. Pessoal, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no meu canal, pessoal, porque vocês vão estar ajudando o canal do Anderson a prosperar. E outra coisa que eu quero, deixei para o final. A base de dados desse projeto eu vou estar disponibilizando no link da descrição do vídeo, que vocês vão ter condições de fazer o download e acompanhar da videoaula número 1, videoaula número 2 e assim por diante, e vai dar condições de vocês criar esse projeto, acompanhando cada etapa da nossa videoaula. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos.